irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Lembre-se que nós estamos oferecendo culto ao Senhor Jesus. Eu sou apenas um mensageiro. Você está oferecendo o seu culto. Pai, estamos aqui na Tua presença. O que ouvimos até agora das leituras, do louvor, sabemos que foi para a honra e glória do Teu santo nome. Agora nos eleva, Senhor, ao Teu trono, através do Teu Santo Espírito, para que nós possamos escutar a Tua voz. Que a Tua voz penetre através das Tuas profecias, da Tua palavra em nossos corações. Que aquela tristeza que às vezes temos por momentos carnais, por momentos de dificuldade da vida, desapareça por completo. Que o Teu Santo Espírito que habita em nós pegue em nossas mãos e nos conduza nesse caminho difícil que às vezes estamos percorrendo. Que as tribulações não afetem a nossa fé e que nós continuemos com a esperança que Cristo em nós, esperança da glória, porque Ele vive e Ele ressuscitou. Assim nós te oramos agradecido, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu quero ler um texto só como referência, mas não vou usá-lo na meditação. O texto está em Marcos, capítulo 16, verso 6, que diz assim: porém, ele lhes disse: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. O túmulo está vazio. Irmãos, nós temos 2 domingos interessantes nessa semana. Temos o domingo de hoje, que pela cronologia, pela sequência dos fatos, seria o domingo conhecido como Domingo de Ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém, na chamada entrada triunfal, onde ele entrou e foi ovacionado como Messias. Segundo alguns teólogos, estavam cumprindo ali a 70ª semana da profecia de Daniel, quando o povo judeu o rejeitou e Deus passou a lidar com a igreja. Mas não vamos entrar em assunto teológico. Eu quero que a gente se atenha hoje a essa semana, os fatos que aconteceram nessa semana. Afinal de contas, hoje, há 2000 anos atrás, aproximadamente, Jesus entrando em Jerusalém. O cordeiro estava sendo entregue ao matadouro. Segundo o que nós vimos lá em Abraão, lá em Moisés, em todos os livros proféticos, as profecias sempre apontavam para a morte de Cristo e para uma vitória posterior. O que houve naquela época foi um engano terrível. As profecias foram interpretadas como Cristo viesse em vitória para derrotar o exército romano, derrotar o reino romano. Mas eu sempre digo, quando eu vou falar sobre a ressurreição, que o exército romano na mão de Cristo era uma fichinha, não tinha valor nenhum. A grande batalha de Cristo, nessa semana que começa hoje, não foi contra o exército de Roma, mas foi contra Satanás. Foi contra uma força espiritual. Foi uma batalha que se travou na parte espiritual e nós só vimos a parte física. A gente se preocupa muito com a parte física, a morte, a chicotada, a cruz de espinhos e a pedra de Jesus e a cruz. Mas tudo ali
estava nos planos de Deus. Nada fugiu ao controle de Deus. Ah, mas Jesus morreu, o judeu condenado Jesus e o romano. Não, nós condenamos Jesus. Os nossos pecados fizeram com que o nosso Deus se esvaziasse de toda a sua glória, assumisse a posição de cordeiro, derramasse seu sangue precioso na cruz para nos redimir dos nossos pecados. Esse é o plano de Deus. E fora desse plano não há salvação. Vamos olhar alguns textos, vamos fazer um roteiro, tentar fazer um roteiro dessa semana, para a gente entender algumas coisas. Eu falei que as profecias no Velho Testamento já apontavam para a morte de Cristo. Nós começamos com Gênesis 3,15, que diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente desta. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira profecia messiânica, quando 3 personagens tem no Éden, e Deus dá 4 sentenças. Uma para Adão, uma para Eva, uma para a cobra e uma para Satanás. E ali mesmo, ele já aponta a primeira profecia da vitória de Cristo. Ele diz: Satanás, tu lhe ferirás o calcanhar. Calcanhar não é ponto mortal do ser humano, mas ele que esmagará a cabeça. A semente da mulher que esmagará a cabeça. Cabeça é ponto mortal. Semente da mulher, só Cristo. Não existe outro ser humano, pelo menos que eu conheça, que tenha sido gerado uma semente da mulher e a unção, a intervenção do Espírito Santo de Deus. Segunda profecia, Gênesis 22, 7 e 8. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Boa pergunta. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos. Outra profecia interessante. Abraão não disse para o filho dele: a gente vai procurar, a gente vai achar, o cordeiro é você mesmo, meu filho. Mas ele faz uma profecia interessante. Ele diz: Deus proverá para si um cordeiro. Desde o dia de Abraão até a crucificação de Cristo, os judeus providenciavam para si mesmo um cordeiro para oferecer em holocausto a Deus para perdoar os seus pecados. Era o homem que tinha o cordeiro, era o homem que oferecia, era o homem que comprava o cordeiro, era o homem que trazia. Abraão está dizendo: Deus providenciar para si um cordeiro. Lá na frente você vai ver João Batista dizer: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A terceira profecia também é interessante. Eu dividi um pouco para nos prolongarmos. Êxodo 12, 6. Após a escravidão no deserto, a instituição da Páscoa: eu guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Essa profecia é interessante, porque ela veio na primeira Páscoa instituída por Deus aos judeus. Deus instrui como é que deve ser feito, e depois da Páscoa virá a última praga, a 10ª praga dos primogênitos. Como é que seria a Páscoa? Eles pegariam um cordeiro macho, sem defeito, sem mancha, no 10º dia do mês de Nissan, o mês religioso do judeu, que seria o primeiro mês. No 10º dia esse cordeiro seria separado num canto, e o proprietário do cordeiro iria observar o cordeiro para ver se esse espaço de tempo, no 14º dia que iria ser sacrificado, ele não apresentasse nenhum problema físico, nenhuma doença, nenhuma alergia, qualquer coisa que o impedisse de ser utilizado no sacrifício da Páscoa. Agora é interessante que Deus está assim: cada família sacrificará um cordeiro. Se a família for pequena, chama o vizinho e divide. Mas nós sabemos que a quantidade de judeus, de hebreus,
que tinha ali era enorme. Então o texto deveria ser dito assim: e eles sacrificarão os cordeiros ao pôr do sol, ao entardecer. Mas a profecia termina num singular: e eles imolarão o cordeiro que viria alguns anos, alguns séculos, milênios depois, e morreria na cruz em sacrifício santo, agradável a Deus, para nos redimir dos nossos pecados. Esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que foi profetizado muito antes. As coisas não acontecem na mão de Deus, não é como um abacaxi que acontece na mão da gente. Aconteceu, vamos resolver agora, vamos descascar, vamos resolver, vamos procurar advogado, Não, Deus está no controle de tudo. Antes que o mundo fosse mundo, tudo estava no plano de Deus. As profecias que se encaixavam, a morte de Cristo e todo o plano de salvação. Hoje, Deus não está vendo como nós estamos vendo o dia de hoje. Deus está vendo ao mesmo tempo a criação do universo e a ressurreição dos mortos e o julgamento final. Porque Deus não obedece o fator tempo. Tempo é para seres humanos. Cada planeta tem o seu tempo. O nosso tem 24 horas ao dia, os outros planetas não. O universo tem horas diferentes. E Deus é o Criador do tempo. Por isso que as profecias lhe obedecem. Por isso que tudo está debaixo das suas ordens. Por isso os apóstolos, mesmo andando com Jesus há quase um ano, questionou quando ele acalmou o mar e a tempestade, perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque andar com Deus não significa estar ao lado de Deus, mas significa estar dentro de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E conhecer Cristo não significa que esteja salvo. Judas conhecia. Por que Jesus tinha que ser crucificado? Boa pergunta. Por que ele não foi apedrejado? Os judeus podiam apedrejar, crime religioso. João 8,45 diz assim: e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Não vou tratar do assunto do falso julgamento, do arrumadinho que fizeram aqui para tentar enganar Jesus. Eu só estou querendo mostrar que eles queriam que a mulher fosse apedrejada por causa do adultério. Outra passagem que a gente precisa ver, Atos 7, 5, 8. E os expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas que despuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Os irmãos estão lembrados do que é isso aqui? Essa passagem? Alguém estava discursando e arrastado lá de fora da cidade, tome pedra. Devia ser uma morte horrível, ser apedrejado, uma morte lenta. E interessante é que o texto diz que colocavam suas roupas sobre os braços de um rapaz chamado Saulo. É a morte de Estevão. Estevão também foi apedrejado. Isso causou um tumulto no meio dos apóstolos. Por que os religiosos não apedrejaram Jesus? Não meteram paralelepípedo, tijolo, qualquer coisa de Jesus para matar logo ele? Porque a intenção do Sinédrio não era só matar Jesus, era desmoralizá-lo. Era fazer com que a morte de Jesus não tomasse uma repercussão tão grande que ele criasse, através da sua morte, seguidores, que ele se tornasse um super-herói, um mito, um tiradentes, alguma coisa assim. Então eles tinham que criar um método para fazer com que Jesus fosse até a cruz, porque o apedrejamento ele podia ser mais um, e a seita continuava, a seita dos nazarenos. Tinha que se criar um meio de levar ele até o governo de Roma, que Roma podia crucificar. Aí está o jogo
político, o jogo do poder, o jogo da mentira, o jogo da falsidade e o jogo daquele que tem o poder dado por Deus, mas utiliza para Satanás ser glorificado. O Sinédrio, nesse momento, estava sendo usado por Satanás, mas ao mesmo tempo o que eles não sabiam era que Deus estava com a mão em cima controlando tudo, porque até Satanás faz parte do plano de Deus. Nós temos um Deus tão poderoso, irmão, que a gente não é para temer a nada. A gente passa por tribulações. Eu estou passando por algumas dificuldades, Fátima também, problema com a irmã dela, problema de doença, essas coisas. Mas o que eu aprendi nesses muitos anos que eu estou dentro da igreja, 27 anos já, é que a tribulação vem e nos torna mais forte ainda. Porque não adianta você meter a cabeça na parede, botar o dedo no medidor, tomar centenas de comprimidos, pular do edifício, não vai resolver teu problema. Passa pela tribulação na paz. Ah, mas a gente é carne, tem hora que a gente vai estourar. De vez em quando o pavio encurta um pouco e a gente estoura. Mas depois que você fizer o trovão, o relâmpago, aí vem a calmaria. Porque Jesus faz: aquieta-te, filho, eu estou no controle, eu estou segurando tuas mãos na travessia desse deserto, porque o nosso Deus é poderoso, nada foge do controle dele. Então o plano do Sinédrio era levar Jesus à cruz, mas eles não sabiam que eles estavam fazendo um plano de Deus. Jesus foi acusado de ser rei, mas antes a acusação inicial era de que ele era Deus. E ele, quando entrou em Jerusalém no dia de domingo, primeiro domingo que eu falei, ele foi também aceito pela multidão, com aqueles galhos, ramos, saudando ele como um Messias, como aquele que vem de Deus. E o negócio complicou religiosamente. Vocês se lembram da ressurreição de Lázaro? A ressurreição de Lázaro é uma coisa muito interessante. Viram-se um milagre, 4 dias. Por quê? Porque existia um comentário dentro da cultura judaica, um boato, era só um boato, de que uma pessoa, depois de 3 dias de morte, até o 3º dia, ele podia ressuscitar. Eles criam isso, embora nunca tenha acontecido nada disso, mas existia uma lenda. Jesus acabou com essa lenda no túmulo de Lázaro. 4 dias. Um milagre espetacular. Um moribundo sai todo enfaixado de dentro de um túmulo. Já estava fedendo. Centenas de testemunhas ali. Muitos glorificaram o nome de Deus. E outros o que foi que fizeram? Correram para o Sinédrio para contar o que Jesus fez. O que foi que os religiosos disseram? Realmente esse homem faz coisas que é incrível. Mas se nós concordarmos com ele, os romanos vêm, tomam a nossa cidade e tomam nossos empregos. Quantas vezes a gente fica mais preocupado com as coisas seculares do que com as coisas de Deus? Aquele foi um momento ímpar. O homem foi ressuscitado, o homem saiu do buraco, da cova podre e voltou à vida. E muitos que estavam ali viram aquilo, presenciaram, estavam chorando pela morte de Lázaro. Mas no momento preferido, seus empregos, está bem com Roma de que está bem com Deus. Algumas vezes a gente faz isso também. Eu estou ganhando um salário pequeno, o patrão me ofereceu para fazer umas horas extras no domingo. Mas no domingo tem igreja, mas não tem problema não. Eu digo ao pastor que eu estou precisando. A gente sacrifica o nosso trabalho dentro da igreja, a nossa comunhão com Cristo, muitas vezes por causa das necessidades seculares. Eu passei uma semana sem vir à escola dominical, voltei hoje. E eu estava comentando com o Fátima ontem. Nega, amanhã a gente vai para a escola dominical. Eu não sabia o que ia acontecer hoje, mas eu vinha. Eu acho que os irmãos se dizem também.
A gente sente uma falta tão grande quando a gente não vem à igreja. Começa a passar na vista da gente aqueles irmãos, o pastor, o grupo de louvor, a bandinha, o grupo dos homens, o grupo de senhores. Aí vem como se fosse um filme. É a nossa família. E nós, quando nos afastamos, sentimos falta. Erramos. Todos nós erramos. Mas a nossa obrigação é voltar para a casa do Pai como um filho pródigo. Abraçar o nosso Pai e abraçar a nossa família. Porque foi assim que Deus quis. Mas Cristo foi condenado à cruz, porque se dizia rei, e era uma ameaça a Roma. O novo rei que surge, o nosso rei é César. Agora vê esse tal de Jesus, um carpinteiro, filho de um carpinteiro, filho de uma doméstica. O homem não estudou aqui como nós estudamos no Sinédrio. O homem não tem curso de teologia. O homem não é oficial romano. E agora está se dizendo Deus. E agora piorou. Veja a contradição. Piorou. Está se dizendo rei. Isso é uma ameaça. E levaram o caso para Pilatos. Mas vejam por que eles levaram o caso para Pilatos. Deuteronômio 21, 22, 23 diz assim: quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor te deu e te dá por herança. Esse era o plano do Sinédrio, levar Jesus à cruz para que ele fosse amaldiçoado segundo a lei mosaica. Quem iria seguir um amaldiçoado? Depois de Jesus morrer, porque o Sinédrio não tinha menor vontade de acreditar que Jesus era Deus, o que eles pensavam? Depois que ele morrer, ele vai morrer na cruz, acaba-se a seita do Nazareno, porque quem vai seguir um amaldiçoado? Nós vamos a prego aqui em Jerusalém, olha, ele foi amaldiçoado, está lá em Deuteronômio. Deus foi quem disse: todo aquele que for pendurado no madeiro é amaldiçoado. E Jesus, acabaria todo o seu ministério ali na cruz. Que bonito engano. Lá em Gálatas, capítulo 3, verso 13, também vi uma afirmação sobre isso. Cristo nos resgatou no mesmo dia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se foi maldito para que nós fôssemos abençoados. A vida se tornou morte para que nós dos mortos ressuscitássemos e vivêssemos. O abençoado se tornou maldito para que nós que somos amaldiçoados nos tornássemos benditos de Deus. Porque esse é o grande milagre do cristianismo. Cristo morreu por nós. O seu sangue nos lavou de todo o pecado. Por isso que tem aquele hino: alvo mais que a neve. Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas isso não te dá garantia de que você vai viver uma vida de abundância, alegria e felicidade, porque não vai ter problema nenhum. No mundo tereis aflições. Não é só vitória, não. É necessário que Paulo padeça pelo meu nome. A sentença de Paulo, eu espero que Deus nunca dê essa sentença para mim. Eu nunca vou orar na minha vida dizendo: Senhor, me dá a paciência de Jó. Eu sei que eu não estou preparado para passar pela tribulação que Jó passou. O Senhor conhece as minhas limitações. Agora, uma coisa eu tenho certeza: em todas as minhas dificuldades na vida, em todos os momentos que eu pensei que eu ia cair, que eu ia desistir,
eu senti a presença do Senhor forte, me dizendo: caminhas, filho, que eu estou contigo, abrindo o caminho e as portas. Não tema, eu estou contigo até o fim dos séculos. E é essa confiança que nós temos que ter. O Cristo que morreu, que está pendurado, não é nosso. O nosso ressuscitou. O nosso habita em nossos corações. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não dizia: vou para a casa do meu pai, e quando tiver lugar preparado, voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, estejais vós comigo. É uma promessa que vai se cumprir. Crê, irmão. Você vai morar com Cristo. Você vai ser arrebatado. Você vai morar no céu. Esse é o nosso Cristo. E até aqui, as escrituras sagradas, que são tão questionadas, nunca falhou numa profecia. Não, mas tudo tem que ser provado pela ciência, porque a ciência é coisa. A ciência erra mais do que fofoqueiro. A ciência dizia que a terra era quadrada, a Bíblia dizia que a terra era redonda em Isaías. A Bíblia ganhou. A ciência falha em DNA, em genoma, essas coisas. A Bíblia falava na carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50. Física quântica, a Bíblia fala também. Tudo que é ciência, a Bíblia fala. A cura do cego com a saliva. Existem cirurgias para curar a doença do olho seco, que te faz uma cirurgia e coloca o canal da saliva para funcionar dentro dos olhos. Quem foi que fez isso? Cristo. O nosso Deus é poderoso. A gente aqui muitas vezes coloca o nosso Deus dentro de uma caixa de fósforo. Vamos passar para uma etapa futura. Por quê? Porque colocaram a cruz de Cristo lá fora. Primeiro, um crucificado não podia ser crucificado dentro da cidade, trazia maldição para a cidade. O solo que bebesse o sangue do amaldiçoado seria maldito. Jesus não podia ter sido crucificado dentro da cidade. Segundo, vocês acham que o romano ia perder a oportunidade de criar um espetáculo para a população ver o seu poderio? Nós temos dois interesses na crucificação de Jesus fora da cidade: o religioso, para se cumprir a lei de Moisés, e o político. Jesus foi colocado lá numa cruz, numa passagem onde muitos turistas entre aspas, passavam por ali. Vamos ter mais comerciantes, passavam por ali. O trânsito ali era grande de pessoas, e todo mundo estava vendo aquele homem que se dizia Deus, aquele homem que se dizia rei, aquele homem que fez milagre, em derrota, pendurado numa cruz. Hollywood passou para a gente a imagem de que Jesus foi crucificado a quase 2 metros de altura. As cruzes eram baixas. E não só tinha aquele modelo que Jesus foi crucificado, não existia outros. Existia em forma de X, aí a gente pegava um tronco de madeira que em forma de Y. Existia vários modelos. Jesus foi crucificado mais ou menos 1 metro acima do solo. Por quê? Porque o romano tem interesse de deixar o cadáver na cruz para ser devorado pelas feras quando ele começava a apodrecer. Você imagina, irmão, uma pessoa passando pela rua e olhando um cara crucificado, um sujeito crucificado, com as pernas, pedaços da carne da perna sendo arrancado por feras, por abutres. Que quadro terrível! Era justamente para isso, para intimidar. Nós somos Roma, nós mandamos no mundo. Se questionar, vai morrer como esse. Era o propósito dele. E antes dos romanos adotarem a crucificação, outros povos adotavam. Só que o seguinte: a cruz não tinha aquele descanso dos pés. O crucificado era pendurado só segurando o peso do corpo com as mãos. Em meia hora ele morria. É a mesma coisa que você ir no cinema, lá no shopping, pagar, sei lá, nunca fui mais ao cinema, R$20, R$30. Aí chega lá, o filme termina em 15 minutos. Eu paguei R$30 para assistir um filme de 2 horas de duração, passou 15 minutos. A crucificação não era aquele espetáculo que o romano queria.
Então eles colocaram aquele pauzinho embaixo. Aí alguém pensa, o romano é muito bom, colocou aquilo para o sujeito descansar. Não, para ele demorar a morrer. Era um espetáculo. Então o sujeito ficava ali, com o pé apoiado. Ele não precisava usar só a força dos braços, ele usava do tronco também. E demorava a morrer. E eles ficavam escarnecendo. No caso dos ladrões, a crucificação de Cristo se deu na semana da Páscoa. Então o que aconteceu? Pediram a Pilatos para quebrar as pernas dos crucificados, para que eles morressem logo, para que no sábado eles não estivessem na cruz, o grande sábado, como fala João. O sujeito passou o dia todo sofrendo, puxando por fôlego, assim como um asmático, naquela crise violenta que ele precisa com o balão de oxigênio. Aí vem um sujeito com uma marreta, no meio da canela dele, para quebrar os ossos, para ele arrear de vez e morrer. Isso é o amor que o romano tinha às pessoas. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, se cumpriu mais outra profecia: nenhum dos seus ossos serão quebrados. Jesus já estava morto. Mas o romano, ele não acreditava, porque como é que pode? O homem já morreu, a gente queria ver mais coisas. Aí vem um romano, enfia a lança de lado de Cristo para comprovar, porque se ele tivesse fingido que estava morto, furou água e sangue, comprovada a morte de Jesus, não precisava quebrar mais nada. Aproveitando que Jesus morreu rápido devido ao seu sofrimento constante, desde o dia anterior, foi muita pancada, muita humilhação, o psicológico influía, a família chorando, o povo chorando, que quando foram falar com Pilatos, Pilatos estranhou. Marcos 15, 44, 45 diz assim: e Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhes se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. José foi pegar o corpo de Jesus. Por quê? Aí você vai dizer, mas pastor, o senhor não falou que as pessoas ficavam na coisa apodrecendo? Eu digo, era, mas eu falei também que era a semana da Páscoa. Os dois não foram tirados e jogados num local chamado Guiena, que era como se fosse um forno de lixo. Jogavam os lixos lá para queimar. Jesus, os judeus permitiam, os romanos permitiam, que se o crucificado tivesse família que pudesse enterrá-lo fora da cidade e que não fosse num cemitério romano ou judeu, podia levar o corpo. Então Arimateia pediu. Mateus 27, 57, 60. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em posta. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Os homens colocaram Jesus, fecharam o sepulcro, porque já estava começando o sábado. Ninguém trabalha no sábado no judaísmo, e os adventistas também. Então eles se recolheram, e as mulheres se prepararam para no outro dia vir fazer os rituais da cultura judaica, lavar o defunto, colocar a moedinha, comer, acompanha essas coisas todas da cultura. Isso seria no dia anterior. Outro texto que chama a atenção da gente, João 19, 31, 34. Os judeus, veja a artimanha, pois para que no sábado ficasse o corpo na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, eu falei nisso, rogaram a Pilatos que ele quebrasse as pernas. Veja como os caras eram bons. Os judeus e os romanos eram bondosos demais. Vamos diminuir o sofrimento dele, vamos quebrar as pernas. Pega uma marreta, esmaga e solta das pernas dele. Mandou que o corpo
quebrasse as pernas e fossem tirados. Foram pois soldados e na verdade quebraram as pernas do primeiro e do terceiro, mas do segundo não. Eu fico pensando, às vezes quando eu vejo algumas notícias na televisão, eu fico pensando como o homem sem Deus, ele comete crueldade contra seu próximo, sem se arrepender, sem piscar os olhos, sem sentir uma dor, sem sentir um remorso, mas feliz da vida. Alguém pode dizer, pastor, parece uma coisa satânica. Parece não, meu irmão. É. Porque não, se você olha, para quê? Quebrar as pernas? Não, mas tinha que respeitar o sábado, porque o sábado era religioso. Tinha que dar chicotada em Jesus com ponta de osso no laço, ou ponta de ferro, para ele sofrer mais ainda, porque ele se dizia rei. A maldade do ser humano é essa. Se você estudar a Inquisição, se você estudar a Guerra Romana, se você estudar a Guerra do Vietnã, você vai ver coisas que você vai dizer, não, o ser humano não é capaz de fazer isso. Daqui a pouco eu vou dizer outro fato do romano. Continuando a trajetória de Cristo, não se preocupe com o horário, eu vou terminar no horário, falta só 10 páginas. Vamos até a ressurreição. A ressurreição de Cristo é a base da fé do cristianismo. Porque se Cristo morreu, foi crucificado, enterrado e não ressuscitou, ele é um profeta qualquer. Aqui está a diferença do cristianismo. O nosso Deus, que tinha dito antes e alertou seus discípulos, mas parece que estava com um vidro na China, ele disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou e a restituo quando quiser. Quando ele estava na casa de Lázaro, Maria, eu sou a ressurreição e a vida não morre, era isso que ele estava dizendo. Mas parece que o pessoal estava tão atordoado que não se preocupava em ouvir muitas coisas que Cristo falou. Assim como o profeta Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe grande, importa que o Filho do Homem também passe 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus deu todas as dicas que ele ia ressuscitar, mas foi pego de surpresa. Agora interessante, se Jesus fosse realmente só um profeta, ele fez uma besteira muito grande. Ele, ao ressuscitar, quem foi a primeira testemunha de Jesus? Os irmãos estão lembrados? Madalena, uma mulher a qual expulsou 7 demônios, não era prostituta. Tem muita gente, Madalena prostituta, a Bíblia não diz isso. Diz 7 demônios, mas não diz que tipo de demônio era. Aí depois aparecem outras mulheres. Mulher não tinha credibilidade naquela época, ninguém acreditava em mulher. Se aquilo ali fosse uma orquestração, uma armação, Jesus tinha aparecido a Pilatos, tinha aparecido outras pessoas. Mas não, Jesus fez o que era correto. Apareceu a quem tinha fé mais do que aqueles outros que estavam incrédulos, escondidos entre as 4 paredes. Apareceu as mulheres. Algumas línguas soltas dizem assim, não pastor, ele apareceu às mulheres porque as mulheres não sabem guardar segredo. Aí diz, que se fosse homem, até hoje a gente não sabia que tinha ressuscitado. Mas pessoal, mau comentário, que graças à mulher é que nós somos 2 bilhões e 700 milhões aproximadamente de cristãos. As mulheres são as maiores missionárias do mundo. Para terminar, veja o testemunho. Mateus 28, 2,4 diz assim, e eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Os guardas correram. Aí começa uma coisa que, humanamente,
lamento e falo, não entendo como é que pode ter acontecido isso. Eu às vezes eu fico pensando, por que Herodes foi tão burro? Quando os três magos chegaram lá e disseram, nós viemos adorar aquele que é nascido rei de Israel. Herodes mandou consultar as escrituras. Olha, está dito que o Messias nascerá em Belém. Qual era o de Herodes? Salvador? Fica tudo aí que eu vou adorar também o Salvador. Vou mandar matá-lo. Pretensão do homem matar Deus. Estava cego pelo poder. Aqui, os caras veem o anjo, veem o relâmpago, veem a luz, veem a pedra. Mesmo que ele não visse nada, ele a pedra estava se movendo. Isso não é auricuela, não, meu irmão. Isso não é mágico, não é efeito especial de Hollywood. A pedra se moveu. E eles correram. Agora, por que a pedra saiu do lugar? Jesus ressuscitou e pronto, deixa lá o túmulo fechado. Não tinha problema nenhum. Será que não tinha? Como é que nós iríamos saber que Jesus ressuscitou se o túmulo não tivesse aberto? A grande prova da ressurreição de Cristo são dois: a sua aparição depois e o túmulo aberto. Porque está ali o presencial, a lei da física, o experimento. Eu tenho que ver para provar. Viu? O túmulo está vazio. No outro dia eu vi Jesus. Então cientificamente Jesus ressuscitou. Os psicólogos, deve ter algum aqui. A mudança dos apóstolos, a mudança de atitude dos apóstolos prova que nosso Jesus Cristo ressuscitou, porque eram homens covardes, seguros, ficaram escondidos, e depois que Jesus apareceu, eles saíram afoitos para pregar o Evangelho. Essa é a grande prova científica também. A mentira diabólica, para a gente terminar. Os irmãos conhecem essa passagem, Mateus 28, 11 a 15. E quando iam, eis que alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciaram aos principais dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. O que aconteceu? Um anjo removeu a pedra, veio com um relâmpago, com a luz, a pedra saiu do lugar. O que eles narraram foi isso, o que aconteceu. E congregaram eles, os sinédrios, com os soldados, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram à noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se chegasse ao ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Preste atenção. Judas vendeu Jesus. Jesus morreu. Quem foi que comprou Judas? O sinédrio. Agora Jesus ressuscitou. Não diz que ele ressuscitou, diz que roubaram o corpo dele. Irmãos, a falcatrua aqui é tão grande que os soldados romanos, considerados o maior exército daquela época no mundo, eles tinham um castigo severo para uma falha. Nessa vigília da noite, eu não vou falar sobre todos por causa do horário, que já está no fim. Nessa vigília da noite tem uma sentença no regimento interno do exército romano que diz: o soldado que fracassar na vigília da noite com as suas obrigações ou cochilar na sua atitude de vigia, ele será não é empalhado, é empalado. Não confunda empalhado com empalado. Os irmãos já ouviram falar essa palavra empalado? Já ouviram o que é? Eu vou descrever, mas os irmãos me perdoem. É simples. Vocês falharam, os senadores vão julgar vocês. Se vocês forem condenados, nós vamos pegar uma estaca, afinar a ponta dela e vamos enfiar vocês nessa estaca. A estaca entra por aqui e sai por aqui. Vocês vão ser enfiados como um picolé, enfiado no palito. Era o castigo que os romanos tinham para os seus soldados que falhavam. Vocês acham que eles iam dormir? Vocês acham que 11 apóstolos, pescadores, agricultores, pessoas que não sabiam nem manejar uma faca direito, iriam enfrentar
soldado romano. Aí é outra prova científica de que Jesus ressuscitou. Agora tem uma coisa que a gente precisa agradecer a Deus. Ele ressuscitou, segundo a maioria dos teólogos, no domingo. Onde está Jesus? Quem está assistindo a novela da Record deve ter escutado essa pergunta de Pilatos: onde está Jesus? Se eu tivesse de eu dizer, está aqui. Aonde? Dentro do meu coração. Ele está aqui, nesse ambiente. Jesus Cristo é Deus, é onipresente, é onisciente. Ele morreu por você, morreu por mim, morreu por nós todos. Ele derramou seu sangue por nós. Mas muita gente está derramando sangue lá fora sem Jesus. Muita gente está morrendo e indo para o inferno sem Jesus. E nós conhecemos a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fui liberto pela palavra de Jesus, que é a verdade. Muitos lá fora estão no cativeiro da morte, porque precisam ouvir a palavra de Jesus. E nós precisamos abandonar as cadeiras da igreja, abandonar as quatro paredes, participar dos cultos de rua, participar de culto de feira, e ter o privilégio de dizer: eu sou servo do Senhor Jesus. Eu estou pregando um evangelho que muda. Eu estou pregando um evangelho que reconcilia casais. Eu estou pregando um evangelho que ressuscita mortos. Eu estou pregando Jesus Cristo que cura. Por que nós estamos nos acovardando tanto dentro de quatro paredes? Porque o Cristo que salva não é mais o Cristo que nós pregamos. Ah, pastor Valdemar, pega pesado, pastor Valdemar, fala demais. Eu era Jesus. Ah, pastor, não posso ir. Tudo bem, ore. Pastor, eu não posso ir. Financie. Ah, pastor, eu posso ir. Então vá. Essa é a nossa finalidade, irmão, aqui na terra. Nós não viemos aqui para outra coisa, não. Nós somos estrangeiros. Nós estamos aqui de passagem. Nossa mala já está arrumada. O nosso apartamento, o nosso terreno, a nossa casa. O que você pensar estará no céu garantido. Só não vai comprar de ninguém. Por quê? Porque Cristo disse: eu vou preparar lugar, e quando estiver preparado eu voltarei. Jesus Cristo vai voltar. Hoje, acho que na escola dominical tocaram nesse assunto. Os sinais estão evidentes. Quem tem mais de 50 anos aqui nessa igreja, o jovem não acompanha muito isso não, porque ele nasceu há pouco. Mas quem tem mais de 50 anos, viveu uma época que eu vivi, que pastor e outros viveram, que esses oficiais viveram, e muitos de vocês viveram, sabe que o mundo está descambando de cima para baixo, está sem controle, porque está próximo à volta de Cristo. E você vai ficar aqui dentro? Vai deixar seu primo, seu irmão, seu parente, seu vizinho morrer sem conhecer a verdade e você conhece? Vai deixar que toda essa trajetória contada agora de Jesus Cristo, pena que eu não tive mais tempo, eu queria ter 1h30, 2 horas para eu expor o resto. Mas aqui é culto, não é um curso de teologia. Você vai deixar seu vizinho morrer sem Cristo? É mais fácil comer a lua do que um crente atravessar a rua e pregar o evangelho ao vizinho. Nós precisamos reagir. Essa igreja que é a nossa igreja, que Jesus Cristo nos colocou aqui dentro, precisa ganhar mais alma para Deus. Não pode viver com esse número limitado, 5, 6 anos. Vamos firmar um pacto conosco, cada um de vocês, cada um de nós, cada um servo de Deus que tem aqui nessa casa. Eu vou pregar o evangelho, vou salvar, vou levar uma pessoa para ser salva nas mãos de Cristo, nem que seja uma por ano. Eu vou fazer culto na minha casa, vou chamar ali pastor Valdemar, Bruno, Fabiano, Josias, e vou dizer: escreve meu nome aí que eu quero culto na minha casa, que aquele vizinho que só vive botando funk, botando porcaria, ele vai ouvir a palavra de Deus agora. Pense nisso, irmão.
Você é o poder, porque Cristo está em você. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você colocar seu coração nas mãos de Jesus e sair para pregar o Evangelho, você vai ver quanto milagre Jesus vai fazer na sua vida. Agora, resta uma pergunta. Nós estamos na igreja porque gostamos do pastor Euros, porque gostamos do ambiente, ou realmente nós tivemos uma experiência com Jesus? Se você já teve uma experiência pessoal com Jesus, quando você sair dessa igreja hoje, lá para as 8h10, mais ou menos 8h15, você vai dizer assim, a você mesmo, fale alto não. Aquele pastor que pregou hoje é muito chato. Grita, mas ele falou a palavra de Deus. E eu tive um encontro com Jesus. Jesus habita no meu coração. E ele está chorando. Jesus está chorando porque tem muitas almas que podiam ser salvas. E eu estou de braços cruzados. Mas a partir de hoje, eu vou dar tudo de mim para que o reino de Deus cresça. Porque eu quero ter muitos irmãos lá no céu junto comigo. E faremos um grande coral glorificando o nome de Deus. Amém. Baixe suas cabeças e vamos orar. Pai, nossos espíritos nasceram de novo. Somos criaturas espirituais porque os nossos pecados foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Temos a certeza, Pai, que tivemos um encontro maravilhoso contigo, porque o nosso espírito testifica com teu Santo Espírito que Deus é nosso Pai. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito. Nos capacita a levar a tua palavra àqueles que estão necessitados. A minha salvação foi muito cara. Não foi paga com dinheiro, com ouro, nem com prata, mas com sangue precioso de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, me capacita, me coloca no caminho de um pecador, para que ele escute dos meus lábios aquilo que teu Santo Espírito já encheu o meu coração, que é a tua verdade. Nos abençoe em tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe.